A paz do Senhor, amados irmãos, tudo bem? Eu sou o seu irmão em Cristo, Edson. Nós estamos dando continuidade aos nossos estudos bíblicos da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. A nossa revista deste trimestre tem como título A Supremacia de Cristo, Fé, Esperança e Ânimo na Carta aos Hebreus. É o primeiro trimestre de 2018 que nós estamos estudando. A nossa lição é a lição de número 11. A nossa lição de número 11, e também ela tem um título. Nós vamos estudar a lição que traz o título Os Gigantes da Fé e o seu legado para a igreja. Os Gigantes da Fé e o seu legado para a igreja. Eu sou o seu irmão em Cristo, Edson, mais conhecido aí como Edson, mas o meu nome é Alba Edson Gomes Livramento. Eu sou um dos professores da EBD, Escola Bíblica Dominical, da nossa igreja local. Eu congrego na Assembleia de Deus, Ministério de Belém, tá? Em especial aí no setor 6, e a minha congregação, meu endereço congregacional é o Jardim Alvorada, Assembleia de Deus do Jardim Alvorada. Quero mandar aqui o meu abraço, a paz do Senhor aí para os nossos irmãos aí os nossos alunos aí da Escola Bíblica Dominical, da nossa igreja local. Um abraço aí para o meu pastor, Pastor Francisco, aí da nossa igreja local. Que Deus continue abençoando o servo do Senhor. Vamos à nossa aula, a nossa videoaula, o nosso texto áureo. O nosso texto áureo nos diz o seguinte, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem ou não se veem. Então esta é a fé. Parece loucura, mas a fé é isso, é desafio mesmo. Por isso que a palavra, o nome é fé. Se fosse algo que veríamos, estávamos vendo, não deveria ser fé. Mas para ser fé e que tenhamos fé, nós precisamos acreditar no impossível, no que nós não estamos vendo, mas crendo que é verdade, crendo que vai acontecer. Muito bem. A verdade prática nos diz o seguinte: a fé é a esperança irrestrita nas promessas de Deus. A fé é a esperança irrestrita nas promessas de Deus. O que é isso? Está dizendo que a fé é uma esperança que não tem nenhuma restrição nas promessas. Ou seja, que temos certeza que vamos alcançar as promessas. Entendeu? Isso é a fé. Louvado seja o nome do Senhor. Maravilhoso para nós esta lição. Já começa aqui nos trazendo ânimo para este início de aula. A nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra no livro de Hebreus, no capítulo de número 11, versículo 1 ao 8, depois o versículo 22
versículo 26, versículo 30 e o versículo 34. Como de costume, eu não estarei lendo. Espero que os irmãos já tenham lido esta leitura. Caso isso não aconteceu, amado, faça isso agora. Dá uma paradinha no seu vídeo aí, leem, que é bastante proveitosa aí para o entendimento da nossa videoaula. Vamos adiante. A nossa lição, ela tem um objetivo geral. O objetivo geral da nossa lição é apresentar os gigantes da fé, segundo Hebreus capítulo 11, e o seu legado para a igreja. Apresentar os gigantes da fé, segundo Hebreus capítulo 11, e o seu legado para a igreja. Tá certo? Então, esse é o objetivo geral da nossa lição. A introdução da nossa lição, acompanhando aí na sua revista, nos diz o seguinte: o autor acaba de fazer uma longa exposição sobre a supremacia de Cristo, seu sacerdócio e a superioridade da nova aliança em relação à antiga. Então o autor acaba de fazer aí um apanhado geral, né, uma exposição de todos os assuntos, de tudo que aconteceu, né, aqui nesta aula. Ele faz um resumo geral. Ele acaba de fazer um resumo geral. E aí a leitura, continuando aí, ela vai nos dizer o seguinte: essa exposição começou no capítulo 1 e se estendeu por quase todo o capítulo 10. Tá certo? Aqui ele faz um apanhado histórico sobre a jornada de fé dos homens e das mulheres de Deus no antigo pacto, e como isso deveria ter tomado como exemplo para os cristãos do novo concerto. Entendeu? Então ele está aqui trazendo uma retrospectiva, uma memória do que aconteceu e que possivelmente iria continuar acontecendo. E aí ele diz que tudo isso serviria de exemplo. Deveríamos tomar como exemplo para os dias de hoje. Essa fé, diferentemente do conceito de justificação, dado por Paulo, aparece aqui com o sentido de ousadia, perseverança e confiança nas promessas de Deus. Então, essa fé, ela traz aqui um sentido de ousadia, perseverança, confiança. Todo aquele que está diante de Deus precisa apresentar a Ele com esta ousadia. Não a ousadia de colocar Deus na parede, não é nesse sentido, mas de pulso firme aí na fé para alcançar as promessas de Deus. Muito bem. O primeiro tópico da nossa lição vai estar falando a fé que gera confiança em Deus. A fé que gera confiança. Nosso primeiro tópico tem aí 3 subtópicos, na qual o primeiro subtópico nós vamos falar sobre o sacrifício de Abel. O sacrifício de Abel. Olha, o autor inicia a sua galeria dos heróis da fé com Abel, o primeiro exemplo de homem de fé, que está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 4. Está aqui esta imagem
representando aí a sua oferta, que é aí a primícia, a sua primícia na qual ele trouxe aí, que foi a sua oferta diferenciada do sacrifício do seu irmão. Abel foi um homem que, nos primórdios da humanidade, ousou confiar em Deus. Então, nos primórdios aí, como os primeiros homens aí de fé da humanidade, ele ousou confiar em Deus. E é isso. Todo aquele que confia no Senhor, o Senhor retribui, porque o Senhor é fiel. Precisamos confiar a cada dia no Senhor. Muito bem. A Bíblia mostra que seu sacrifício, feito com fé, agradou a Deus. O culto prestado por ele foi verdadeiro. A fé de Abel foi uma fé operante, diferentemente da fé de Caim, seu irmão. Então, vemos aqui, como falei agora há pouco, ele ofereceu a Deus um sacrifício do seu coração, um sacrifício do íntimo da sua alma, um sacrifício verdadeiro, onde Deus, que esquadrinha os corações, conhece o valor do nosso sacrifício, a intenção do nosso sacrifício. E ele pôde ver com qual intenção Abel estava oferecendo, para ele dar essa diferenciação aqui entre o sacrifício de um e o sacrifício do outro. Está aqui a oferta de Abel. A Bíblia diz que Deus aceitou, foi aceita por Deus. Está escrito lá em Gênesis, no capítulo 4, versículo 4. Nós vemos lá, o sacrifício. A Bíblia diz que foi um sacrifício das primícias. O sacrifício do melhor do campo, das primícias. Ele não olhou quais as circunstâncias, as dificuldades para oferecer esse sacrifício a Deus. Muito bem. Então, agora vamos ao nosso segundo subtópico, onde vamos falar sobre o testemunho de Enoque. Há pouquíssimas referências à pessoa de Enoque no registro bíblico, mas o pouco que há é suficiente para inspirar fé e confiança. O pouco que há é suficiente para inspirar fé e confiança. Somente duas pessoas são citadas na Bíblia que não experimentaram a morte. Um é Elias, o profeta de Tisbe. O outro é Enoque. A Bíblia diz que esse transladado de Enoque se deu por causa deste andar com Deus. Ninguém se aproxima do Pai, nem muito menos anda com Ele, se não demonstrar fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Tá certo? Então, o translado de Enoque, segundo o autor da nossa revista, aconteceu por causa da intimidade de Enoque, dele andar com Deus. A Bíblia diz que ele andava com Deus. Como é maravilhoso a intimidade com Deus. Precisamos dessa intimidade a cada dia. Muito bem. Deus é soberano, age como quer,
mas o fato de que Deus chamou Enoque para perto de si por causa do seu andar na fé. Sem fé, ninguém agrada a Deus, como acabei de falar. Então, a causa do andar na fé levou a Enoque a ir para perto de Deus. Deus o chamou para estar mais perto dele, por causa da sua intimidade, do andar com Deus. Olha, a Bíblia diz que Enoque foi transladado numa carruagem de fogo direto para os céus. Por quê? Andou com Deus. Causa do seu andar com Deus. Esta foi a causa dele ter sido transladado, por causa da sua retidão com Deus. Agora, a confiança de Noé, terceiro subtópico. Confiança de Noé, outro homem aí da galeria dos heróis da fé. O seu sermão escatológico, Jesus se referiu aos dias de Noé como uma época de insensibilidade espiritual. Tá certo? Jesus referiu que nos dias de Noé todos casavam e davam em casamento e não ouvia a voz de Noé, que era a voz do próprio Deus falando na boca de Noé, para que aquele povo tivesse reverência e obedecesse a sua voz. Ninguém observou aquela época, uma época de muita insensibilidade espiritual. O povo estava insensível, não dava ouvido à voz de Deus. Não é diferente nos dias de hoje, do que nós vemos e ouvimos nos dias de hoje. Tá certo? Tá aí o grande patriarca, Noé, anunciando o dilúvio que viria a acontecer. E muitos não deram ouvido. Conhecemos a história, sabemos quantas pessoas entraram e quais foram as espécies que Noé levou para a arca. E aí Deus pôde resgatar aqueles que deu ouvido. É assim como a pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo está às portas, bate no teu coração. Se tu ouvir a voz dele hoje, ele abriu o teu coração, abrir a porta do teu coração, ele entra, ceia contigo e você com ele. E o seu coração será alegre. Mas se você fechar a porta, ele não pode invadir o teu coração, porque ele é educado. O mestre é educadíssimo. Ele não invade casa de ninguém. Ele não invade o coração de ninguém. Ele precisa de porta aberta para ele entrar. Abra a porta do teu coração, ainda hoje, ouvindo esta videoaula. Talvez você pode estar olhando assim e dizer, nossa, mas é um saco ficar ouvindo isso. Eu quero te dizer nesta hora que coisas piores você já parou para ouvir. Piores coisas você já parou para ouvir. Muitas vezes até mesmo para praticá-las. E você sabe qual foi o resultado que você teve. Você sabe qual foi a colheita que você teve nessas baboseiras, nessas mídias fedorentas, nessas mídias porcas, imundas, que você anda vendo e ouvindo, e muitas das vezes trazendo até para dentro do seu lar. Eu quero te dizer agora, diante de Deus, dê ouvido a esta palavra. Não faça como aqueles que... Não faça insensível a voz de Deus, porque o Senhor quer te salvar, quer salvar a tua alma, quer salvar o teu coração. Muito bem.
nos dias de Noé, já se vivia uma espécie de endoísmo, porque todos se preocupavam apenas com aquilo que dava prazer imediato. Foi o que eu acabei de falar. Aquilo que te dá prazer imediato, você observa, você para ouvir. Mas esta palavra, ela não vai te dar prazer agora, imediato, porque é uma palavra de correção. E a própria Bíblia diz que a palavra, a correção, ela nunca chega de boa vista para aquele que é corrigido. A princípio ele não quer receber, mas futuramente ele vai ver que aquela correção ele precisava ter ouvido. Louvado seja o nome do Senhor. Tá vendo aí? Essa setinha aí, ó, mostrando aí os dias de Noé, mostrando aí o que eu acabei de falar. Tá certo? Ó, eles não perceberam, mas Noé sim. Eles não percebiam, sabe por quê? Porque eram carnais. Mas Noé percebeu. Noé percebia a voz de Deus. Noé percebia a voz de Deus. Olha o que está escrito em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 24. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Por que não pode entender? O homem natural não pode entender as coisas espirituais, porque ele é carnal, então ele não pode entender. Só discerne, só entende quem é espiritual, só espiritualmente. Por isso que toda aquela multidão que Noé pregou não deu ouvido à voz de Noé, porque eram carnais. Você não tem dado ouvido também à voz de Deus, porque você é carnal. Esta palavra tem comichão no teu ouvido, cria coceira no teu ouvido. Você não quer ouvir porque você é carnal. Mas se você fosse espiritual, você ouvia esta palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Quando ninguém conseguia ouvir Deus, Noé o ouviu. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas ainda não se viam, temeu. Pela fé, ele ouviu a voz, ele não via, mas ele cria, ele creu. Divinamente ele foi avisado, ou seja, ele foi um agraciado por Deus para ser avisado das coisas que viria a acontecer. E ele temeu a voz de Deus, ele deu ouvido à voz de Deus, e ele obedeceu à voz de Deus. Por isso salvou Noé e a sua família. Tem pessoas perdendo a sua família porque não dá ouvido à voz de Deus. Tem pessoas perdendo seus filhos, esposas e parentes mais próximos porque não dão ouvido à voz de Deus. Eu te convido a dar ouvido à voz de Deus nessa tarde. Neste momento, dê ouvido à voz de Deus. Está aí. Está aí Noé pregando a palavra de Deus, pregando o que Deus havia revelado, divinamente avisado das coisas ainda não se viam, mas temeu. Não se viam, mas ele temeu. Por isso ele foi agraciado. Para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito o herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Herdou a justiça porque teve fé, porque creu na palavra de Deus. Está aí, mais uma vez, a imagem da arca
representando aí a Arca de Noé. As pessoas que entraram, que estão aí conversando umas com as outras para entrar na arca. Está aí os animais que Deus ordena a Noé que colocassem na arca para semente, porque ele iria anunciar o dilúvio. Está aí. Quer você crê ou não, isso é verdade. Agora fica com a tua incredulidade, fica aí com a tua incredulidade, porque depois você não vai ter mais tempo para restaurar. Vamos ao nosso segundo tópico. A fé que faz ver o impossível. Vamos dar uma corrida aqui, porque nós temos pouco tempo. A obediência de Abraão, outro herói que entrou para os livros dos heróis da fé. Após ter falado sobre Abel, Enoque e Noé, o autor agora foca o seu argumento sobre a fé da pessoa de Abraão, o patriarca da nação hebraica. Está aí o patriarca, essa imagem aí, Abraão, o pai da fé. Conhecemos esta passagem, na qual pela fé, depois de chamado, Deus o leva para sacrificar o seu filho, e na hora que iria acontecer, Deus vê que Abraão era amigo dele. Abraão, amigo de Deus, porque creu no milagre. Louvado seja o nome do Senhor. Obediente, irmão, obediência vale a pena. Todos os nomes citados anteriormente são tidos como exemplo de fé, mas nenhum deles havia se tornado um modelo para os judeus, como fora Abraão. Nenhum deles foi tomado como exemplo, como Abraão. Quando chamado por Deus, Abraão obedeceu. O chamado de Abraão, conhecemos aí. Deus chama Abraão e diz, olha, conta as estrelas. Olha Abraão olhando para o alto. E ele diz, olha, se é que tu podes contar. E ele ainda diz mais, olha Abraão, louvado seja o nome do Senhor, ser perfeito. Louvado seja o nome do Senhor, ser perfeito. E farei de ti uma grande nação. Louvado seja Deus. Como as areias do mar e as estrelas do céu. Se é que tu pode contar, Abraão. Essa é o número da tua descendência. Que maravilha. A sua fé o guiou, mesmo quando não sabia para onde ia. A fé de Abraão guiou ele, mesmo sem saber para onde ia. Olha esta outra foto aí nos mostrando. Aqui, ó, essa outra foto aí nos mostrando aí. Abraão agora em lombos de animais, em lombos de camelos, a pé, com a sua comitiva, indo para uma terra longínqua, onde não sabia, sem direção, mas aquele que está com Deus tem direção. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Abraão não era apenas pai dos judeus, ele era pai de todos os que creem. Pai de todos os que creem. Os cristãos deveriam seguir suas pegadas com a mesma obediência e a mesma fé do amigo de Deus. É um exemplo. Os cristãos todos, eu me incluo, deveríamos receber esse exemplo de Abraão e viver sempre em obediência, na mesma obediência e na mesma fé. Mas, amados, cremos em Deus e Deus pode fazer maravilha. Está aí este mapa mostrando aí a jornada de Abraão, onde Deus chama ele ainda lá em Ur dos Caldeus, para que ele fosse para uma terra onde ele não conhecia. A Bíblia diz que essa terra manava leite e mel. Essa terra representando hoje a nossa celeste mansão, onde nós estamos de caminho, estamos preparando
Assim como Abraão saiu de Ur dos caldeus, eu, você, saímos já de Ur, estamos na estrada, estamos na caminhada para a mansão celestial. Assim como Abraão chegou em Canaã, chegou lá, nós vamos chegar, porque o nosso Deus é fiel e Ele vai nos fazer esta maravilha. A fidelidade de José, segundo subtópico, outro herói. Olha, embora tenha sido embora tenha sido vendido, ele mesmo nunca se vendeu. A fé o manteve vivo no Egito. Conhecemos esta passagem, onde a esposa, a mulher de Potifar, o iludiu, ou queria derrubá-lo. Mas aquele que confia no Senhor, a Bíblia diz que são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece firme. Este homem, ainda moço, ainda jovem, resistiu às tentações. Louvado seja o nome do Senhor, desta mulher. Que nós venhamos a ser como José. A fé de Abraão fez com que conhecesse o desconhecido. Abraão fez com que conhecesse o desconhecido. Ele conheceu Deus, porque a fé o alcançou. O sacrifício na qual ele foi sacrificar o seu único filho, Deus não deixou, porque Abraão obedeceu a Deus. A fé de José fez ele enxergar o invisível. Hebreus capítulo 11, versículo 22. José, pela fé, viu o êxodo do povo judeu. Está aí, pela fé, a Bíblia diz que Moisés abre o mar para o povo de Israel passar. Tudo começou lá atrás. Louvado seja o nome do Senhor, que coisa maravilhosa. Olha, a determinação de Moisés. Vamos correr aqui para a gente ganhar tempo. O tempo está indo e eu tenho pouco tempo aqui para ministrar. Olha, a jornada do Êxodo, sob a liderança de Moisés, durou 40 anos. Sua jornada de fé começou bem antes. Olha, Moisés foi um homem determinado, ousado, confiante e cheio de fé. A sua fé também permitiu que ele enxergasse o invisível, pois teve por maiores riquezas e o vitupério de Cristo, de que os tesouros do Egito. Ele viu Cristo, mesmo tendo vivido centenas de anos antes. Por que não seguia um exemplo de fé na jornada espiritual? Louvado seja o nome do Senhor. Então, Moisés foi este homem que ele enxergou o invisível muito antes. Centenas de anos antes, ele já enxergou Cristo no Calvário. Ele, um tipo de Cristo, já enxergou este privilégio, esta dádiva do Senhor, esse tesouro. Ele não preferiu as riquezas que ele tinha no Egito, mas ele olhou para o sacrifício do Calvário, em vez de olhar para os tesouros que ele tinha disponível lá no Egito. Entendeu? Está aí esta imagem. Conhecemos esta passagem bíblica, onde quando Deus o chama, a Bíblia diz que a sarça, ele vê, Deus ordena que ele tirasse as sandálias dos pés, porque a terra que pisava era santa, e chama ele para uma grande obra. E ele agora fala com Deus que ele fica impressionado de ver aquela sarça que ardia e não se queimava, porque é assim, amados, quando Deus chama, Deus responsabiliza. Logo depois, um tempo passado, mais para frente, Deus concede dar a ele a tábua
as tábuas da lei, no qual ele subiu ao monte, ficou lá 40 dias, 40 noites, buscando a face do Senhor, e Deus dá a lei para Moisés. Que coisa maravilhosa, está aí. E depois, e a sua jornada durou 40 anos de castigo e preparo, 40 anos de experiência, 40 anos de luta, de batalha de todas as formas, inclusive espirituais, porque é assim, amados, o homem de Deus, a mulher de Deus, aquele que se coloca diante de Deus, vai enfrentar a batalha. Jesus disse que nós não teríamos, que nós teríamos aflições, mas que tivéssemos bom ânimo. Muito bem. Vamos ao nosso terceiro tópico. A fé que dá poder para avançar. No terceiro tópico nós temos aí o primeiro subtópico de 3. O primeiro subtópico é a ousadia de Josué. Outro homem, outro herói. Moisés havia morrido e a Josué coube a missão de introduzir o povo na terra prometida. Josué recebe a missão de continuar aquela obra, continuar aquela jornada que Deus tinha dado a Moisés. Agora Deus recolhe Moisés, mas a promessa não pode parar. Isto é que é maravilhoso no nosso Deus. Deus recolhe Moisés, mas tinha uma promessa para ser cumprida. O povo precisava entrar na terra prometida. O povo precisava receber aquilo que foi prometido por Deus. Muito bem. Contudo, o ingresso na terra não poderia ser feito enquanto Jericó permanecesse de pé. Vamos ver o que é isso? Olha. Enquanto Jericó permanecesse de pé, Israel não poderia alcançar a promessa. Quem é Jericó? Conhecemos aí, né, Jericó, sabemos que Jericó foi uma cidade amaldiçoada. Então Jericó trazia ali algumas maldições por Deus. Não que Deus o amaldiçoa, mas aquela cidade ela tinha algumas coisas que não condizia com Deus, e assim Deus o fez. E aí agora Jericó estava no caminho, tá certo? Para eles ingressar na terra prometida, Jericó precisava cair. Jericó não podia ficar de pé. De nada adiantava ter saído do Egito para ficar fora de Canaã. A direção do povo era Canaã. Canaã. A terra prometida. A terra que mana leite e mel. Era Canaã. Ele saiu do Egito para Canaã. Mas para ficar fora de Canaã não interessava, não tinha nenhum interesse. E se isso vinha a acontecer, o que adiantava para ficar no meio do caminho? Pois é, amados. É isso que eu quero chegar nessa lição. Ó, para a gente sair do Egito, raciocínio comigo. O nosso Egito, quando nós estávamos num lamaçal de pecado, lá no início da nossa fé, ou quando nós nem conhecíamos a Deus, era o nosso Egito. Representando aqui na nossa lição, era o nosso Egito. Aí agora nós saímos do Egito, estamos caminhando para a mansão celestial. E toda hora eu tô em direção, saí do Egito, estou em direção a Canaã. Mas de vez em quando eu volto no Egito. Fazendo as coisas do mundo. É a Jericó. Representando essa Jericó. Enquanto eu não cair, enquanto Jericó não sair da minha vida, enquanto Jericó não cair, eu não entro na terra, eu não entro na mansão, eu não participo das promessas de Deus. Olha aí esta imagem. O povo de Israel gostava de ser sacrificado. Olha aí, sacrificado que eu estou falando, no sentido de ser escravizado, escravo.
escravo de Faraó. A Bíblia diz que era assim que era tratado Israel, do jeito que vocês estão vendo aí nesta fotografia. Esta imagem aí representa Israel como escravo de Faraó. Mas o povo, de vez em quando, volta a ser escravo. Entra na mansão, recebe a promessa, mas quer. Jericó não sai. Olha, o povo só ficava de pé se Jericó caísse. Só ficava de pé se Jericó caísse. Jericó precisa cair. Conhecemos esta passagem. Louvado seja o nome do Senhor. Numa guerra, a vitória permanece. Numa guerra, a vitória pertence a quem for mais numeroso, bem armado e melhor treinado. Olha aí. Representando aí uma guerrilha. Só permanece isso. Quem tiver bem armado, número de soldados. Israel não possuía tais capacidades. Israel não possuía. Olha, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregará a cidade. Essa foi a ordenança de Deus para Josué. Conhecemos a campanha de Josué. Eles venceram pela fé. Sim, a fé foi a arma infalível nesta guerra. Se a fé os fez avançar na conquista de Canaã, terrena, muito mais essa mesma fé pode fazer na jornada celeste. A fé na jornada celeste. Tá aí, o povo só ficava de pé se Jericó caísse. Mais uma vez aí. Aí no capítulo 2, do versículo 12 ao versículo 16 do livro de Josué, olha o que está escrito. Josué levantou-se de madrugada e o sacerdote tomou a arca do Senhor. O sacerdote e 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor iam andando, tocando as trombetas. Os homens armados iam adiante dele e a retaguarda seguia atrás da arca do Senhor. Os sacerdotes sempre tocando as trombetas. E rodearam a cidade uma vez no segundo dia e voltaram ao arraial. Assim fizeram por 6 dias. No 7º dia, levantaram-se bem de madrugada e, da mesma maneira, rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia, rodearam-na 7 vezes. E quando os sacerdotes, pela 7ª vez, tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Louvado seja o nome do Senhor. Tem um ditado no mundo aí, que aquele que às vezes as pessoas querem ganhar as coisas sem capacidade. Aí quando querem ganhar algo sem capacidade, diz assim: olha, você quer ganhar no grito? Eu aqui, né, tirando aqui uma pequena descontração para nós, eu quero dizer aqui que Josué aqui ganhou no grito a guerra. Mas sabe por quê? Porque o Senhor foi com Josué. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor foi com Josué, amados. O Senhor foi com Josué. O Senhor foi com Josué. O Senhor será contigo. Não importa o número que está na tua frente, importa a tua fé. Se a tua fé for no Senhor, Ele irá pelejar por ti e você irá vencer esta batalha, porque o Senhor é que peleja por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem. A coragem de Raabe, segundo subtópico. Olha, outra guerreira. Na queda de Jericó, Raabe
escapou com vida. Escapou como afirma o texto bíblico, pela fé. Hebreus capítulo 11, versículo 31. Mas a sua fé fez mais. Pela fé, Raabe, mesmo sendo gentia, entrou na linhagem do povo de Deus. Sabe por quê? Porque Deus, o nosso Deus, não faz acepção de pessoas. Ele precisa corações aquebrantados, verdadeiros adoradores, que o adorarão em espírito e em verdade. E ele encontrou isso em Raabe. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que diz Josué, capítulo 2, versículo 17 ao 21. Disseram-lhe os homens: nós seremos inocentes no tocante a este juramento que nos fizeste jurar. Eis que, quando nós entrarmos na terra, atrás, entre cordão de fio de escarlate, a janela pela qual nos fizeste descer, e recolherá em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família do teu pai. Qualquer que sair fora das portas da tua casa, o seu sangue cairá sobre a sua cabeça, e nós seremos inocentes. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue cairá sobre a nossa cabeça, se nele se puser mão. Se, porém, tu denunciares este nosso negócio, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. Ao que ela disse: conforme as vossas palavras, assim seja. Então os despediu, e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlate à janela. Louvado seja o nome do Senhor. Está aqui esta mulher, Raabe. Nós conhecemos esta passagem, na qual Josué manda que os espias fossem para espiar aquela terra. E aí, chegando lá, Raabe esconde aqueles moços na sua casa, no eirado na sua casa. E quando veio aqueles que o perseguiam, que procuravam, a Bíblia diz que Raabe diz: olha, eles foram para o monte, não passou por aqui, não conhecemos, não vimos homem nenhum. E ela tinha pedido para que eles fossem para a mata, fossem para o alto, fossem para o monte, para se esconder lá por 3 dias. Louvado seja o nome do Senhor. Mas existia um acordo aí. Ela diz: olha, quando vieres te procurar, eu irei falar que vocês não passaram, que nunca vi, mas também vocês precisam fazer um acordo comigo. Foi a oportunidade que esta mulher teve para ter um encontro com Deus, para ter o seu legado. Foi a oportunidade que ela teve, e ela não perdeu a oportunidade. Ela diz: olha, eu quero que salve a minha família, eu quero que salve a minha mãe, eu quero que salve os meus irmãos, eu quero que salve o meu pai. Louvado seja o nome do Senhor, e todos que estão em casa, eu quero que salve. Agora, vamos fazer o seguinte: vamos atar, vou atar na janela o fio, este cordão vermelho. Que este cordão vermelho serve de testemunho para que vocês, quando veja que o fio de escarlate, o cordão vermelho está na janela. Vocês vendo isso, sabe que vocês podem chegar, que os seus perseguidores já foram. Louvado seja o nome do Senhor. E este acordo foi feito. Este acordo foi feito. E ela cumpriu. E eles receberam a vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Esses homens pôde levar para Josué um relato desta terra. Porque foi guardado por uma prostituta. Esta prostituta, ela gentia, mas ela se arrependeu. Ela viu na sua única oportunidade
a sua necessidade de pedir resgate, de pedir ajuda. É assim que o Senhor faz. Ele neste momento quer falar contigo. Peça resgate nesta hora, e o Senhor está de braços abertos para te resgatar. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos adiante, terceiro subtópico, o heroísmo de Gideão. Já estamos finalizando a nossa pré-aula. Olha, o autor fecha a sua linhagem dos heróis da fé, citando vários personagens bíblicos. A lista é encabeçada por Gideão, um dos juízes durante o regime tribal israelita. Hebreus capítulo 11, versículo 32. Com apenas 300 homens, mas com a promessa divina recebida pela fé, ele deu grandes livramentos ao seu povo. Bendito seja o nome do Senhor. Muitas das vezes, amados, não importa o número, mas importa a fidelidade e a fé. Aqui está dizendo que com apenas 300 homens, mas com a promessa divina. Se você tem promessa, então vá na tua força, que tu é varão valoroso, assim como aquele anjo que era o próprio Deus falou com Gideão. Vá nessa tua força, varão valoroso. Louvado seja o nome do Senhor. Está aí os 300 homens, os 300 homens escolhidos. Gideão estavam malhando trigo no lagar. Olha, ele estava aqui, ó, malhando trigo no lagar. Essas fotos aqui, ó, representam o lagar. E é aqui as pessoas, como era o malhar o trigo. E ele estava malhando trigo no lagar. Muito bem. Voltando aqui, conhecemos esta passagem aqui. Antes disso, teve aqui uma escolha. A Bíblia diz que Deus chama estes homens, chama todos os homens e leva para o ribeiro, para beber água. E ele dá uma ordenança ali, Gideão, e diz: olha, Gideão, aqueles que abaixar a boca à água e beber da água como um cachorro, você põe à parte, assim como aqueles que levaram a mão à boca. Louvado seja o nome do Senhor. E aí Deus faz a seleção dos 300 homens para vencer a batalha, para vencer a guerra. Louvado seja Deus. E a nossa conclusão, estamos dizendo o seguinte, na nossa conclusão: o autor aos Hebreus contrasta o caminho de várias personagens históricas bíblicas com a carreira proposta aos cristãos. E esses caminhos esses personagens tinham em comum um longo e desafiador percurso para fazer. Você está pensando que a caminhada para os céus é fácil? Não é não, mas precisa ser abraçada com muito afinco, com muita garra, com muita determinação, para que possamos receber o desafio e sermos vitoriosos. Louvado seja Deus. Sem perseverança, ousadia e fé, nenhum deles teriam conseguido chegar ao seu destino final. Se estes homens que nós acabamos de falar aqui neste resumo, nessa lição, não tivessem perseverança, ousadia e fé, jamais eles teriam conseguido chegar ao seu destino final. A última forma de não retroceder é caminhar com fé. A fé derruba o obstáculo, abate o inimigo e levanta o abatido. Esta é as características da fé. Aquele que tem fé, a Bíblia diz que ela pode ser do tamanho de um grão de mostarda. Foi o Senhor que diz. E esta pequena fé pode dar ordem para uma montanha e dizer assim: monte, retira-te daqui para acolá, e assim será feito, porque a fé remove montanha, diz o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, amados? Foi bênção para você esta aula. Eu te peço, inscreva no nosso canal, nos ajude a divulgar este trabalho. Este trabalho é feito com muito carinho para trazer um ensinamento para as nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, que Deus abençoe você, internauta, que está vendo esta videoaula. Que Deus possa sim enriquecer o teu conhecimento para a glória de Deus. E até a próxima aula, se assim o Senhor nos permitir. Amém.